Olá, paz do Senhor! Agora você irá acompanhar uma mensagem ministrada no último domingo de manhã. Quando o Senhor me trouxe essa passagem de novo, eu falei, Senhor, mas eu fiz menção. E eu, a princípio, eu não entendi, e eu comecei a ler e procurar e ver uma outra palavra para pregar, mas era nisso que o Senhor me levava. E eu pude entender que o que o Senhor estava dizendo aqui na pergunta que Ele me fez, para onde você vai? O Senhor estava fazendo menção justamente do inferno. Você vai para onde? Você vai para o seio de Abraão? Você vai para um local que eu tenho preparado, onde meu filho disse que iria, prepararia as moradas? Porque se não fosse assim, ele não diria e voltaria para buscar aqueles que são dele? Ou você vai para uma morte eterna, que Jesus fez para que nós tivéssemos uma vida eterna? Ou você vai para a morte eterna? E vendo essa passagem aqui, nós vemos que fala de um certo homem que se regalava. Tinha as suas riquezas, se vestia de púrpura, do mais fino linho, tinha os seus banquetes, tinha as suas festas, se alegrava com os seus amigos. Enquanto o pobre, o mendigo, ficava ali à beira da sua porta, da sua calçada, não sei aonde que ele ficava ali, e desejava comer pelo menos uma migalhinha daquilo que ele tinha ali. E nós vemos que acontece o quê? De morrerem. Interessante que a palavra diz que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado, faz menção do seu sepultamento. E ao chegarem lá, o que acontece? O que nós vemos? O rico pedindo para que ele pudesse molhar, porque ele estava num lugar infernal, num lugar que ele não conseguia ficar. Um lugar de tormento, a sua alma estava atormentada, ele estava ali passando por um momento que jamais ele poderia imaginar. Pensando que de repente a sua riqueza, as suas festas, as suas orgias, a sua alegria com os amigos pudesse o levar para um lugar bom. Se aqui eu estou vivendo bem, se aqui eu consigo ter tudo isso, com certeza a minha riqueza me levará a estar num lugar bom. Mas mal sabia ele que aquele mendigo que de repente sofreu, passou pelas dificuldades, passou pelos momentos difíceis, pelas dores, pelas chagas que os cachorros lambiam. De repente, ele não sabia que aquele homem tinha no seu coração um temor a Deus, conhecia quem era o Senhor, sabia para onde ele iria, o que ele deveria fazer. E trazendo isso para nós, eu não posso deixar de pensar e de dizer que muitas vezes nós estamos pensando da mesma forma. Que por obtermos riqueza, obtermos momentos prazerosos, momentos em que nós podemos nos fartar, nos alegrar e estar no meio de festas, de pessoas. Não que isso seja proibido, não é nada disso, mas melhor é estar, a Bíblia fala que melhor é estar num lugar onde há luto do que estar num lugar onde há festa, porque ali a gente pode meditar e ver qual é o nosso final, e pensar realmente para onde nós vamos, o que vai ser da minha vida, do que estar num local onde há banquete. E às vezes nós temos trocado e temos esquecido disso. E muitas vezes, porque não tem sido pregado. Para onde você vai? Sabe o que está te esperando se você não atentar para aquilo que o Senhor tem dito? É o inferno. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então quem são merecedores do inferno? Todos. Todos pecaram. Então não tem porque eu tenho riqueza, não tem porque eu sou pobre, porque pobreza não é sinal de humildade. Humildade é você reconhecer o poder de Deus, é você se humilhar diante da soberania dEle, é você ter o seu coração aberto para aquilo que a palavra ensina e poder praticá-la. Isso é você ser uma pessoa humilde, uma pessoa que não quer passar por cima de ninguém, não quer. Isso é humildade, isso é você se humilhar, é você se colocar na posição que Deus deseja, exercendo o amor.
Então não é questão de você dizer assim, não, mas eu estou pagando, eu estou fazendo, isso não vai nos levar ao céu. O que vai nos levar ao céu, o que vai nos levar ao céu, dizendo, né, mas o que vai nos levar para o Senhor, o que vai nos levar para os seios de Abraão, o que vai nos levar a participar do grande banquete que o Senhor tem preparado para nós, é realmente nós tomarmos a postura de mudarmos os nossos caminhos. De tomarmos o caminho que o Senhor diz para nós, que a palavra ensina que em Provérbios 14, 12, isso também é mencionado em 16, no capítulo 16 e 25, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele, né? Os caminhos, afinal, ele diz assim, afinal os caminhos levam à morte. Então parece ser bom, eu estou vivendo bem, eu estou na regalia, tudo está contribuindo para satisfazer o desejo da minha carne. Nada tem contrariado, está tudo certo, está tudo bom, mas e o final dele? A palavra também diz que melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio. E se melhor é o fim, é porque no fim nós devemos reconhecer que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, que nós precisamos estar na presença dEle, e que o nosso final será com Ele. Então esses caminhos muitas vezes são enganosos. E a palavra de Deus, lá em Mateus 7,13, abra lá. É uma palavra, irmãos, conhecidíssima. O que o Senhor nos deu hoje seria como se fosse o beabá para nós, o princípio de tudo. Da nossa conversão, quando aprendemos isso. Por isso a palavra diz, voltem, né? Voltem para o primeiro amor. No versículo de número 13 de Mateus 7 diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram pela porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vai para Lucas 13. Versículo de número 24. Vamos ler o 23. Jesus estava passando pelas cidades, pelas aldeias, aí olha no 23. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Olha só a pergunta. Será que nós já paramos para perguntar isso? A palavra diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Será que vão ser poucos? Será que eu estou no meio, Senhor? De repente essa pessoa tinha o mesmo questionamento, será que eu estou? Será que o meu nome está aí? Respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos, bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. A palavra de Deus ainda em Mateus, se eu não me engano, 7 ou 8, vai dizer que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e aqueles que pensam estar dentro serão lançados fora. É 8, tá? 8:11. Então vejam bem, irmãos,
A orientação de Cristo era o quê? Ora, procurar entrar pela porta estreita. Hoje nós vemos que a escolha daqueles que estão na presença do Senhor tem sido muitas vezes o caminho que é espaçoso, o caminho que é largo. Porque não estão querendo ter nenhuma dificuldade para poder caminhar. Não estão querendo ter nenhuma dificuldade para alcançar os seus objetivos. Objetivos muitas vezes que estão fora dos propósitos de Deus. Objetivos muitas vezes que não é a vontade de Deus para a sua vida. Mas o caminho não é deixado de lado. Não, esse caminho é bom. Esse caminho é o caminho que vai me levar a me dar bem, a alcançar uma oportunidade melhor, a poder me dar bem com a sociedade, a conseguir ter amigos bons, a participar de eventos, de festas, de solenidades. É isso que vai me fazer ser conhecido. E estar bem no meio do povo e ter um status, de repente, que vai massagear o meu ego e vai massagear o meu eu. É tudo que o homem quer. É tudo o que a carne deseja. Mas Cristo, Ele vem ensinando e Ele vem falando. Olha, o caminho que muitos têm procurado e que encontram é o caminho largo. É o caminho que leva à perdição, é o caminho que leva à morte, que leva para o inferno. Por isso Cristo fala, procurar entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão. Sabe por que Ele fala isso? Porque vai chegar um tempo em que o Espírito do Senhor não agirá mais nessa terra. Haverá um tempo em que a palavra do Senhor deixará de ser ministrada. Haverá um tempo onde passarão aqueles que não atentaram pela grande tribulação, por momentos difíceis, por momentos em que nós não imaginamos que podemos passar. Porque aquilo que nós temos vivido, nós não temos ainda passado por grandes dificuldades, como a palavra diz que vai ser na grande tribulação. Porque hoje o Senhor tem nos poupado. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Hoje nós estamos diante de um Deus que tem sido misericordioso e tem nos poupado muitas vezes de sofrimentos maiores. Mas muitas vezes o coração do homem, a carne, o desejo, fala, não está bom ainda. Eu quero aquilo que o outro está vivendo lá. De repente, se Lázaro quisesse o que o rico estava vivendo, ele não poderia estar ali nesse momento, deitado no seio de Abraão. Às vezes nós pedimos a Deus e Deus não nos dá. Deus segura, Deus fala, não vou te dar. Ah, Senhor, mas eu tenho vivido de uma forma apertada, eu tenho vivido numa situação difícil, mas eu não vou te dar riqueza, eu não vou te dar a prosperidade que você quer. A prosperidade que eu vou te dar é o meu sustento, é através das minhas mãos, é aquilo que eu tenho dia a dia para acrescentar na sua vida. Só que não satisfeito com isso, o que acontece? Eu vou deixar de lado, porque quando eu estava lá no mundo, eu estava indo melhor. Eu vou deixar de lado, porque as pessoas têm vivido bem, têm sido melhor do que eu, têm feito coisas melhores que eu, e eu estou aqui. Então eu vou deixar de lado. E aí o que nós vamos ver que vai acontecer? O Senhor permitindo, o Senhor deixa pela dureza do nosso coração. E para onde nós vamos? O que vai acontecer? Aí vem a pergunta de novo que Deus faz para nós, e para onde você vai? Quando foi dito para os apóstolos, para os discípulos, que muitos estavam deixando o Senhor, estavam indo embora, Ele fala assim, vocês querem ir também? Pode ir. O que é dito para o Senhor? O que Pedro disse? Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para quem nós iremos? Para onde nós iremos? O que vamos fazer? Não tem. A salvação vem do Senhor, a salvação está no Senhor. Apocalipse 20. A palavra de Deus nos diz aqui da prisão de Satanás, dos 1000 anos, da primeira ressurreição. Então, bom é dizer para nós, né? Olha, você vai entrar na primeira ressurreição. Isso tudo é gostoso, nós ouvimos. Mas na prática, será que nós vamos? No que estamos fazendo, na nossa conduta, no que caminho que temos escolhido, será que nós vamos?
Eu quero adiantar aqui, porque primeiro vai falar aqui da primeira ressurreição, vai falar da vinda do Senhor, quando Ele vai levar a sua igreja, quando, né? Mas só o que fala depois aqui no versículo de número 7. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações. Olha só, terá 1000 anos de paz, 1000 anos em que o Senhor reinará. Quando terminar os 1000 anos, Satanás vai ser solto, ele sairá da sua prisão a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcham então pela superfície da terra, marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do fogo, do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Olha o tormento que vai ser ali, vai ser eterno, pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Haverá um momento onde todos serão julgados. As suas obras serão levadas diante do Senhor. O caminho que nós decidimos andar será levado diante do Senhor. Tudo está diante de Deus. E nesse primeiro momento, onde o Senhor vem, onde nós vemos aqui que nós não lemos, fizemos menção, que aqueles que são salvos estarão com o Senhor, estarão reinando junto com Ele, estarão julgando a terra. É o momento onde abrirá o livro, aonde o Senhor buscará aqueles que andaram retamente diante dEle. É o momento onde o Senhor buscará aqueles que escolheram o caminho certo. Então nós vemos que a palavra de Deus diz que haverá um tempo em que o inimigo será lançado de novo na terra, para atormentar aqueles que ficaram. Mas ele será preso definitivamente. Ele será julgado, e juntamente com ele serão julgados aqueles que ficaram para trás, aqueles que não foram levados na primeira ressurreição. Eles serão julgados. E a palavra diz que ali serão atormentados, eles sofrerão, eles passarão por momentos difíceis, eternamente, de século em século, por todos os séculos. Dia e noite, não vai ter descanso, não vai ter paz. Aquela mesma amargura, aquele mesmo tormento que Abraão, que o rico fala ali para Abraão, que ele estava sofrendo. É o mesmo tormento que haverá para aqueles que vão ser lançados juntamente com o inimigo no lago de fogo. E quem serão aqueles que serão lançados? Aqueles que não foram encontrados no livro da vida. Aqueles que não tiveram o seu nome gravado no livro da vida. Os discípulos, ao serem enviados e ao verem as coisas que aconteciam, ao verem que expulsavam demônios, as coisas que estavam sendo feitas através do poder do nome do Senhor, pela autoridade que lhes haviam concedido, voltando e anunciando isso, o Senhor fala o que para eles? Alegrai-vos antes, não por isso, mas por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Isso é importante.
Então não se alegrem porque você é bem-quisto somente pela sociedade. Não se alegrem porque você é bem visto por aqueles que estão à sua volta, porque você tem agradado ao mundo, ou não tem agradado tanto a Deus como Ele gostaria, mas eu tenho feito a vontade daqueles que estão lá fora, porque eu quero estar bem. Não se alegre com isso. Você vai sim conseguir alegrar e levar àqueles a mesma alegria que você tem tido, se você permanecer na presença do Senhor, se você continuar buscando a presença de Deus, porque o Senhor vai fazer com que seja reconhecido o poder dEle por sobre a sua vida. E bem-aventurado aquele que for injuriado, aquele que for rejeitado por amor do meu nome. Você será mais do que feliz. Você quer alegria? É na presença do Senhor. Você quer festa? É na presença do Senhor. Você quer riqueza? É na presença do Senhor. Você quer fartura? É na presença do Senhor. Ele não permitirá que o justo pereça. Ele não permitirá. Quem serão esses? Vai para Salmo, número 9, versículo de número 17. Salmos 9, versículo de número 17. Quem são os que ficarão de fora? Quem são os que serão lançados no inferno? Os ímpios, os perversos, serão lançados no inferno. E todas, olha só o que ele fala, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Quem serão lançados? Quem são aqueles que vão para o inferno? Os ímpios, aqueles que praticam impiedade, os perversos, os maus, os que não deram ouvido à palavra de Deus, os que negaram Ele, os que esqueceram dEle, os que não quiseram saber do Senhor. Esses são os que serão lançados fora. As nações que não quiseram saber do Senhor, que esqueceram do Senhor, que deixaram Ele para trás. As nações que deram guarida, que começou a reforma do protestantismo, a reforma protestante começou em alguns países, em alguns lugares, e hoje nós vemos que está havendo perseguição. Nós vemos que não querem mais, não fazem menção desse Deus, não dão lugar para que o Senhor reine, não querem mais saber da palavra do Senhor, estão deixando de lado. Vão para onde? Vão para onde? E para onde você vai? Gálatas 5. Versículo de número 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão. Lascívia, prostituição, ganância, bebedice, glutonaria, não herdarão o reino de Deus. Eu já disse para vocês, se continuarem nas obras da carne, vocês não herdarão o reino de Deus. E quais têm sido as nossas obras, irmãos? Será que as nossas obras é o que diz no versículo de número 22? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há o que te condene.
Para onde iremos nós? Para onde você vai? Sabe quem mais vai ficar de fora? Vai lá para Hebreus 6. Os que um dia ouviram a palavra do Senhor, o que hoje nós falamos, os desviados. Esses também vão para o inferno. E não sou eu que estou julgando e estou querendo mandá-los não, viu? É a palavra. Olha só, eu fiz menção dessa passagem também quando preguei da oportunidade. É impossível, pois, que aqueles que... Olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então a palavra diz que é impossível, não sou eu que não quero, sabe por quê? Porque uma vez que há essa recusa de progredir na vida cristã, né, de aceitar aquilo que o Senhor está trazendo, essa mudança, esse caminho que Ele oferece, uma vez que entra nisso, que cai nessa regressão, que não quer progredir, isso acaba levando as pessoas à apostasia. Muitas vezes você fala assim, mas o fulaninho estava desviado e retornou. Sim, porque ainda há temor no coração. Porque Deus ainda tem guardado, tem falado e Ele tem atentado para as coisas do Senhor. Creio eu que seja dessa forma. Mas quando é levado à apostasia, quando é levado diretamente aquilo que já não importa mais para o Senhor, aquilo que é contrário ao que o Senhor tem ensinado, já não tem mais como ele vir de volta. Então a apostasia o leva de novo a crucificar o Senhor. É isso que ele está dizendo. Então esses estão crucificando de novo a Cristo. E a palavra de Deus aqui mesmo em Hebreus diz que o sacrifício foi feito, e foi feito uma vez só. Não tem mais sacrifício. Não há como fazer, e isso a palavra de Deus nos garante também. Né? Então ele deixa Cristo, ele vai para a apostasia, e para essa pessoa a esperança da renovação desaparece. Desaparece. Pois Deus não tem mais como trazer nenhuma outra cura para ele. A única cura está na cruz. A única redenção está na cruz. Não tem como. Não tem como Deus proporcionar de novo. Se Hebreus fala que o sacrifício foi feito e foi feito uma vez só, vai lá para o capítulo de número 10, no versículo de número 26. Ele fala assim, olha, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Não há mais, não tem mais sacrifício pelos pecados. Se nós deixarmos, o nosso fim é o inferno. Se nós não quisermos, o nosso fim é o inferno. Não tem para onde ir. Se hoje eu sair e falar assim, eu vou deixar para depois. Esse negócio de servir a Deus, esse negócio de aceitar Jesus, de tê-lo como Salvador da minha vida, estão me falado, estão dizendo que é bom, eu vou deixar isso para depois. Ou até mesmo nós estamos no caminho, às vezes queremos desistir e falar assim, quer saber, eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo, vou ficar na minha casa, eu não quero saber, eu vou seguir outro caminho, vou ver o que Deus fala. Deus vai permitir, só que o final é a morte. É o inferno, não tem como. Depois que entrou na apostasia, não tem como haver outro sacrifício. Não tem cura novamente. O pecado toma conta.
e nos leva para o inferno. Amém? Então os desviados, tá? 2 Pedro, capítulo 2. Versículo de número 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, de que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha, melhor então, se você não quisesse, se você achou que era difícil, que não ia dar certo, era melhor você não ter conhecido. Era melhor você ter deixado de lado, né? Era melhor porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Se você veio de uma forma ruim, que você acha, olha, eu estava num estado deplorável, você imagine o segundo estado seu, se você deixar o Senhor. Olha, Deus me alcançou, foi pela graça, foi pela misericórdia, foi pela dor. Então você imagina o seu segundo estado. Ele fala, melhor é que vocês não conhecessem, sabe por quê? Porque ele fala aqui no finalzinho, aqui no 22, com eles aconteceu o que se diz certo adágio, verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você voltou para o lamaçal de pecado, você voltou para o despojo do mundo. Você voltou para o mesmo lugar que você estava, você tomou tudo para a sua vida novamente. O Senhor te lavou, o Senhor te remiu, o Senhor te purificou, você experimentou do Espírito Santo, você teve experiências com o Senhor, você foi envolvido pela graça de Deus, o amor do Senhor entrou no seu coração, te transformou, e de repente você olha e fala assim, quer saber, tchau. É o cão voltando para o próprio vômito, você está comendo as porcarias de novo que o mundo te oferecia, você está trocando, assim como Esaú, trocou por um prato de lentilha a sua primogenitura. Você está trocando. O mundo está te oferecendo e você está aceitando, você está trazendo, você está colocando. Chega um momento que você fala assim, olha, melhor era não ter eu me envolvido com esses crentes. Quer saber, eu vou voltar lá para onde eu estava, que é melhor. O seu estágio vai ser pior. Você tem visto pessoas que estão desviadas, que estão aí fora, ou que deixaram, que você caminhou junto, que você tem contato, você tem visto elas bem? Melhor do que estavam aqui? Saímos para evangelismo lá no Mercadão, para aqueles lados ali. Quantos desviados cada um abordou? Estavam melhor que a nossa situação? Estavam melhor do que eles estavam dentro da casa do Senhor? Estão na beira da sarjeta. Estão na cachaça. Estão na macumba. Estão nas mãos do diabo e vão para o inferno. E vão para o inferno. Quem mais? Para nós já estarmos finalizando aqui, entrando para o finalzinho. Vai para Apocalipse 21. Então analise, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, olhe para o que você tem feito, olhe para a sua caminhada, olha, é um momento que Deus está nos dando, irmãos, é de pregar sobre o inferno, sim. Para onde nós vamos, para onde nós iríamos, se nós não atentarmos e não tomarmos posse daquilo que Deus tem nos dado. No versículo de número 8 ele fala, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abominadores, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, cuidado com a mentira, hein? Tem crente que é mentiroso, que eu vou falar a verdade. A parte que lhes caberá, que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna, o lago, o tormento, a aflição.
Ali será o lugar deles. Então toma cuidado, irmãos. Toma cuidado, nós estamos vendo crentes mentindo deliberadamente. Tá? Tem pessoas, assim como Judas, que vendeu aquilo que Deus tinha para ele, que vendeu a Jesus Cristo por míseras pratinhas ali, 20 ciclos de pratas. Tem gente que está vendendo pela baladinha, pela fugidinha, pela saidinha fora de casa, do casamento, pela prostituição, pela bebedice, pela droga. Tá? Tem gente que está vendendo pelas coisas que o mundo está dando, uma tatuaginha, um piercingzinho, um negocinho aqui, outro ali, porque eu tenho que estar bem lá. Você tem que estar bem com Cristo. Você tem que saber que se você continuar na presença de Deus, você vai estar do lado do Senhor. Você vai estar na promessa que Deus fez de te levar para uma terra onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dente, onde haverá alegria, onde não haverá doença, não haverá enfermidade, onde todos glorificarão o Senhor. E Ele tem preparado para nós ali momentos de alegria permanente. Mas se você escolher o outro caminho, você tem que entender que você vai chorar, que vai ter choro, ranger de dente, que você vai arder no lago de fogo e enxofre. Não vai ter outra volta, não vai ter outra oportunidade. O inferno te aguarda se você não ouvir a voz do Senhor e abrir o seu coração. Mas há solução, pastor? Sim, há solução. Aquele que ensinou que há dois caminhos, eu não anotei nada ali para eles colocarem não, Levita pode subir. Aquele que ensinou que há dois caminhos, ele disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então há solução, há um meio, há sim. O sacrifício de Cristo, Ele veio pregando o reino do Senhor, Ele veio vivendo essa vida, levando sobre si a nossa enfermidade, as nossas dores, se deu para ser derramado o seu sangue na cruz do Calvário, para que pudesse vir e arrebanhar e tomar para Ele de novo aquilo que se havia perdido, aqueles que se haviam perdido, aqueles que se haviam distanciado do Senhor. Em João 14:6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 11:25 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, eternamente viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você pode crer nisso? Se você estiver em Cristo, você viverá eternamente, não morrerá. Você não vai participar da morte eterna, do sofrer, do tormento que Lázaro estava ali, naquela parábola, mostrando o que acontecerá. Aonde Apocalipse 22 mostra para nós que se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, se você não seguir os passos de Cristo, dizendo que está com Ele, mas não andar como Ele andou, o teu nome não estará no livro da vida e será um momento de tormento para a sua vida, na eternidade. Apocalipse 21:27 ele diz assim, só entrará, porque ele fala da Nova Jerusalém ali, só entrará o que tem o nome no livro da vida, só entrará o que tem o nome no livro da vida. Para onde você vai? O que você decidiu em seu coração? Ir para o céu ou para o inferno? O que você decidiu tomar essa decisão hoje ou deixar para amanhã? Vou deixar mais para frente. Vou continuar vivendo assim ainda, morno. A palavra diz que porque é morno, vomitar-te-ei. Não é quente nem frio, é morno. Vou lançar você fora. Cuidado, hein? É inferno, irmãos. É inferno. É para preocupar, tá? Essa palavra é para preocupar. Essa palavra é para fazer a gente pensar. Essa palavra é para a gente fazer aquilo que o Paulo fala
no momento da ministração da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se. E faça essa pergunta para o seu coração, para você. Para onde você vai? Coloque-se em pé. Não sei se você está desviado, não sei se você está distante do Senhor, não sei como está a sua vida. Temos um visitante, que eu sei que ainda não tem o Senhor, e que o Senhor falou na minha casa que haveria uma pessoa para entregar o seu coração para Cristo. E eu não quero constrangê-lo também não. Mas se essa palavra falou ao seu coração, essa é a oportunidade. É o momento de você poder dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero tê-lo como o meu Salvador, como aquele que me levará para os céus juntamente com o seu povo e não me permitirá ir para o inferno. Então, se você quiser, nessa noite, eu te faço o convite, nessa manhã, eu te faço o convite. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Você quer ter o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você quiser, venha até a frente. Nós queremos orar por você. Aleluias. Deus é fiel, irmãos. O Senhor falou comigo, vai ter uma pessoa. E na minha mente eu pensei uma outra que viria nos visitar hoje, que disse que viria pela manhã. Eu pensei comigo. Mas há uma vida. E a festa no céu. E o inferno perdeu mais uma vez. E nós nos regozijaremos se continuarmos caminhando na presença desse Deus. Amém? Pastor, o senhor pode orar por ele, por favor? Amém? Amém. O pastor está dizendo aqui que o rico, ele chamou Abraão por pai. Então ele não era ímpio. Ele tinha conhecimento. E o que o Senhor pede para dizer é que tem gente que hoje precisa consertar. Que você possa sair do seu lugar também e vir à frente. Olha, é Deus que falou através do pastor. O Senhor havia colocado no meu coração que haveria uma pessoa. Mas Deus mostra para o pastor que há pessoas que precisam de conserto. Se ainda tem, venha, é a oportunidade. É o momento que Deus está te preparando para te livrar do inferno. Ah, Jesus veio salvar. Ele veio salvar você do inferno. Ele veio salvar você do tormento. Então é um momento, irmãos. É um momento. Senhor, eis aqui essas vidas, ó Pai, que estão diante de Ti. Diante dessa palavra que o Senhor nos traz pela manhã, Senhor, abrindo os nossos olhos, nos alertando, Deus, porque é certo que a Tua palavra nos diz que o fim está próximo, os dias estão se findando, Senhor, e se nós não atentarmos para isso, se nós não tomarmos, Senhor, a retidão de espírito, ó Pai, que o Senhor tem pedido para nós, andando nos seus caminhos, procurando, Senhor, fazer uso, ó Deus amado, da Tua palavra em todo o tempo para nós, Senhor, a mesma pergunta vai para todos: para onde você vai? E a resposta já nos foi dada: iremos sim, Senhor, para o inferno. Local de tormento, local, Senhor, aonde não haverá segunda chance, ó Pai, mas hoje o Senhor nos prepara esse momento, para que possa haver um conserto, para que possa haver arrependimento, para que possa haver, Senhor, uma transformação, de poder alcançar os caminhos aplanados por Ti, ó Pai, e poder entrar pelas portas, que é Cristo Jesus. O caminho pode ser estreito, Senhor, mas segurando nas Tuas mãos, ó Pai, nós não sairemos dele, Senhor.
nós estaremos firmes, ó Pai, e seremos, Senhor, levados até o final, aonde receberemos, Senhor, a coroa da glória, aonde estaremos juntamente contigo, ó Pai, e a alegria reinará eternamente em nossos corações. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor, que aqui está presente para ouvir a Tua voz. Obrigado por aqueles que se colocaram hoje, Senhor, na Tua presença, ouvindo a Tua voz e tomar essa decisão nas suas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. Eu te louvo, eu te bendigo, Pai. Eu te adoro, Senhor, pelo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.